condição sine qua non ali para ele ser um programa sério. E o emprego é um aspecto importante dele. O MBL surgiu como um movimento de rua e hoje já passou o quê? 10, 12 anos dessa história que a gente está falando. 12 anos. 12 anos. 12 anos depois, vocês ainda se consideram insurgentes ou já virou uma coisa meio establishment mesmo? Zero, imagina. A gente está mais revoltado do que nunca, porque primeiro que a gente conhece a política institucional mais profundamente do que a gente conhecia antes. Então, se antes a gente ia para a rua, né, achando que o Palácio do Planalto era uma desgraça, que o Supremo era uma desgraça, que o Congresso Nacional era uma desgraça, agora a gente tem conhecimento de causa para falar que, de fato, nossas instituições são uma desgraça. É isso que vocês achavam, agora vocês têm certeza, é isso? A gente tem certeza, são uma desgraça em razão das pessoas que estão ocupando elas e o que elas fazem com esse poder. Então, e hoje a gente continua defendendo, aliás, naquela época, na época do impeachment, né, o principal foco era o impeachment da Dilma, né? Não existia um debate nosso sobre a substituição. O importante era punir os responsáveis por aqueles crimes. Ponto. Agora, no momento de ser propositivo, nós somos os mais radicais de todos, de promover as mudanças mais radicais de todos, de defender que tenha a decretação de estado de defesa para executar as lideranças do crime organizado, de defender que tenha uma nova Constituição, que a gente rasgue a Constituição de 88. Naquela época, a gente nem defendia que rasgasse a Constituição de 88. Então, pelo contrário, se tem um movimento que não é establishment agora, é o Movimento Brasil Livre, é o Partido Missão. Kim, como é que você definiria o bolsonarismo? O culto a uma personalidade. Ponto. Por quê? Não existe programa ideológico. Se existisse programa ideológico, o combate à corrupção da Lava Jato. Sim, tentou aprovar a PEC da impunidade, que depois foi reformulada como PEC da blindagem, e os bolsonaristas continuaram votando a favor. Você teve o Paulo Guedes furando o teto antes mesmo da pandemia, em 2019, né? E depois com a PEC Kamikaze também promovendo o mesmo populismo que eles diziam denunciar com o PT. Então, nenhum dos eixos, né? Nem mesmo o porte de arma, que o Bolsonaro defendia tanto, ele não aprovou uma lei sequer para promover o porte de arma. Ele mudou um decreto que qualquer outro presidente mudaria, como o Lula mudou. Então, assim, nem na pauta, que era a grande pauta dele, ele promoveu nenhuma alteração substancial, ele cumpriu a sua promessa. Então, eu definiria como, olha, o que o Bolsonaro mandar, eles estão fazendo. E por isso que o bolsonarismo vai entrar em crise a partir do momento que o Bolsonaro morrer. Porque não tem mais uma personalidade inquestionável para as pessoas seguirem, e a própria mulher dele e os próprios filhos já disputam o espólio dele com ele ainda em vida. Que parte do bolsonarismo pode ter sido ajudada por vocês? Eu acho que o papel do MBL foi fazer surgir uma direita. Tá. Porque antes a gente até fazia a piada de que os liberais cabiam numa Kombi, né? Em 2014, antes das manifestações. Uhum. E que a direita era envergonhada porque qualquer um que se levantasse e falasse que era de direita era rechaçado como um defensor da ditadura. Necessariamente defendia o golpe de 84, né? de 64, né? E a ditadura de 64 a 85. Era impossível você se dizer de direita sem ser acusado de ser defensor de ditadura antes das manifestações pelo impeachment. Qualquer um que quisesse... Aliás, teve um estudo interessante também que nenhum dos partidos se autoproclamava como de direita, de tão vergonhoso que era. Diga. Talvez não de extrema direita. Não, nem de direita se dizia, nem de centro-direita existia partido. Não, o PSDB não é centro-direita. Não, o PSDB, O Fernando Henrique Cardoso não era... Social-democrata, centro-esquerda. Desculpa, a social-democracia no mundo inteiro é centro-esquerda. Não é nenhuma peculiaridade no Brasil. Não existia direita no Brasil, então, até o MBL? Não, assumida não. Então, qual é a parte do bolsonarismo que também foi erro do MBL? Não, aí, exatamente. A partir do momento que passou a existir uma direita, uma delas é a bolsonarista. Aí entra, em parte, nossa responsabilidade, porque passou a existir um campo que não existia, que é a responsabilidade positiva, e a responsabilidade negativa aqui dentro desse campo de bolsonarismo. Você acha que algum erro seu não foi cobrado na medida certa? Foi meio injustiçado?
É sobre desproporção de cobrança, eu nunca vou reclamar, porque quem mais se cobra sou eu mesmo, né? Agora, em relação a ser cobrado por aquilo que eu não disse, por aquilo que eu não fiz, foi do episódio do Flow, né? Em que foi promovida uma campanha de linchamento midiático, né? Saiu no Jornal Nacional que eu estava fazendo apologia ao nazismo. Tentaram cassar meu mandato e naquela época eu tinha acabado de subir na tribuna para chamar o Arthur Lira de ladrão na eleição para a presidência da Câmara. Ele colocou o PP para me cassar. Foi uma união do Arthur Lira com o Eduardo Bolsonaro, com o PT, para tentar me cassar utilizando esse episódio. E que, basicamente, até várias pessoas do Brasil tiveram primeiro contato com o meu nome com a acusação de que eu era nazista, né? Quando nunca foi isso que eu defendi. Quando, na realidade, o que eu disse foi o seguinte, que a maneira mais efetiva de você enfrentar o nazismo não é você proibindo o acesso às obras nazistas. É você jogando luz a essas obras para que as pessoas soubessem quão cruel, quão grave era aquele pensamento. Da mesma maneira como no Museu do Holocausto em Israel, você tem, né, os depoimentos, os escritos, até troca de comunicação entre os próprios nazistas, deles falando exatamente o que eles faziam, e a própria estética da suástica enorme, né, dentro do Museu do Holocausto. Isso, na minha avaliação, é a maneira efetiva de você combater, não em prejuízo de você punir, de você prender, Exato, de você... porque você até tem uma posição bem forte em relação a como deve funcionar a segurança pública e como... Você tem algumas posturas mais claras sobre o punitivismo. Sim. Às vezes em relação à pena de morte, às vezes em relação à prisão perpétua, né, em casos até diferentes. Você fala muito do crime organizado para exemplificar isso. Então, eu estou entendendo que a sua visão é mais ou menos parecida em relação ao nazismo. Da mesma forma que você puniu você acredita que o nazismo é tão passível de punição quanto. O crime organizado e o nazismo, da mesma maneira que uma pessoa não pode tomar um território e colocar uma bandeira nazista, e se isso acontecer, a polícia tem que subir. E se ele não a polícia tem que subir para prender, que é o que eu defendo para o crime organizado. Se ele não se render e atirar de volta na polícia, a polícia tem que matar. Né? Seja um território do Comando Vermelho, seja um território do PCC, seja um território de um partido nazista. Kim, se pudesse, eu ficava aqui 4 horas falando com você. A gente encerrou o outro bloco falando um pouco sobre o caso do Flow. Em linhas gerais, você entende que alguma ideia não deve circular, porque o fato dela circular em si já é uma violência? Sim, o nazismo e o crime organizado. Me chamou a atenção quando você se posicionou recentemente em relação à lei da misoginia. Você não acha que a misoginia é um tipo de pensamento desses que circulam e que só de circular já são uma violência? Vamos lá, essa é uma discussão mais complexa do que isso. Primeiro, eu sou contra de equiparar ao racismo, porque não é racismo, né? E a gente precisa tratar o racismo como racismo diferente de outras coisas, porque são coisas